Rodrigo Dourado. É Dourado sem U, é D-O-R-A-D-O, que é um sobrenome argentino. Exatamente. Pois é, eu separei algumas coisas aqui, Rô, olha só, de novelas que eu sei que você já fez, tem Minha Nada Mole Vida, da Globo, Negócios da China, Rebelde, como Bernardo lá na Record. Essa novela Rebelde, acho que Rebelde foi um sucesso, assim, dentro do Brasil, de uma forma muito legal, acho que pela banda, né, dá pra colocar que é uma boy band. Eu acho que o segredo do sucesso da novela Rebelde junta vários fatores. Primeiro, que foi, acho, talvez um divisor de águas da teledramaturgia da Record. Que a partir de Rebelde, a Record bombou na teledramaturgia. Então, eu lembro que muita gente reconhecia na rua, era uma coisa assim gigantesca, papo Malhação, que era o que competia na época. E também porque foi o boom das redes sociais, né? Na época de Rebelde era o Twitter que estava bombando. Então, toda a galera que assistia Rebelde tinha Twitter. Então eu lembro que no dia que eu nem tinha ido para o ar, mas um dos integrantes da banda anunciou que eu estaria na novela, na segunda temporada, que foi quando eu entrei. E eu fui assistir o filme no cinema. Quando eu saí, eu tinha ganhado 4 mil seguidores no Twitter, que na época eu não tinha nem 500, sabe? Essa coisa das redes sociais é muito legal, né? Não tinha Instagram, não existia Instagram. Quase 500 mil, né? Isso, você tem 500 mil de seguidores no Instagram, que tem aí muita gente bacana, mas com certeza você acredita que se tivesse o Instagram, você estava aí, como muita gente tem 3 milhões, 4 milhões, sim, 7 milhões. Sim. Exatamente. Eu te dou um exemplo. Quando eu fiz depois, você tava falando das novelas que eu fiz uma recentemente que está reprisando, que é no SBT, Cúmplices de um Resgate, e nessa, quando eu estava no ar, eu ganhava em média 1.000 seguidores por dia. Então, imaginei, soma essa novela com o Rebelde, com outras que eu fiz, se eu ganhasse 1.000 seguidores por dia em todas elas, eu teria aí alguns milhões. Pois é, isso aí acaba agregando, porque você consegue principalmente falar com o seu seguidor sobre o seu projeto de veganismo, sobre essa cultura da alimentação saudável, dando voz aos animais. E você também tem outros projetos no paralelo, tem aí o @tocalivros, né? Que é um projeto onde você dá voz aos livros, o que eu acho muito legal, porque você consegue atingir, eu já vi inclusive esses projetos, onde você leva livros didáticos a crianças, a adultos, a terceira idade, que não podem enxergar as letras ali. Sim. E é muito mais interessante ela poder escutar, principalmente, imagino eu, a criança, né? Ela pode escutar do que ter que ler em braille. É bem isso, né? O que você faz lá? Quais são os títulos que você já fez no Toca Livros? Então, no Toca Livros é um aplicativo relativamente recente, já tem uns 5 anos. É um aplicativo que você baixa no seu telefone, iOS ou Android, e ali você tem vários títulos para você ouvir. É uma cultura que não é muito brasileira ainda. No exterior é muito comum os americanos comprarem material didático, apostilas, livros e o audiolivro. Porque cria-se o hábito de estar correndo no trânsito, ouvindo audiolivro. Tinha muita coisa parecida com isso. Você comprava o livro, você lembra isso na escola? Você comprava o livro e vinha com um CD que realmente é o que você está falando, que era o americano. Você comprou o livro de inglês, ele vinha com um CD. Exatamente, sempre. Exato. E a gente não tem esse hábito, não tinha. E a Toca Livros começou e tem buscado esse tipo de mercado. Além disso, obviamente, faz várias coisas voltadas para o social. A semana passada, eles estavam fazendo o Pequeno Príncipe nos metrôs, para todo mundo ouvir e assistir um pouco da obra do Pequeno Príncipe e depois, se quisesse, baixar de graça no aplicativo da Toca Livros. Então, acho que mês que vem, se eu não me engano, é Macunaíma. A gente vai, no mês da mulher, aliás, não, mês que vem, que é o mês da mulher, vai ter Clarice. Que legal, para todo mundo. Então é muito, muito legal que a Toca Livros tem a questão social e tem a questão também do hábito, porque eu vim para cá, eu fiquei um trânsito, por exemplo. Poderia ter ouvido, eu não consigo ler, porque estou dirigindo, mas poderia ter ouvido aí metade de um livro e adquirido mais cultura, mais informação sobre algum tema. Eu quero entrar nessa coisa toda dos filmes. Você fez aí Bruna Surfistinha. Fiz. E o meu personagem é um personagem bem importante na história. Eu fiz o Rominho, que é aquele cara, o playboyzinho, completamente popular no colégio, e ele que, teoricamente, dá o gatilho para ela se tornar prostituta. Então, ele é um cara... Hoje em dia, ele seria execrado. Na real, deveria ser execrado desde sempre, mas
o machistinha, o opressor, aquele dominante, macho escroto, aquele Chernobyl, que tá muito na moda. Então, o que ele fazia? Ele se aproveitou dela, levou ela para casa, não sei o quê, aconteceram algumas coisinhas pesadas pro horário que eu não vou falar, e aí depois ele explanou para todo mundo no colégio. Então aí ela ficou muito mal, depressiva, um bullying pesado, e ela acabou indo ser prostituta. E ela é ninguém menos, ninguém mais do que a Débora, né? Sim, era a Débora Seco, que fez um trabalho fenomenal ali, né? E aí você estava com quantos anos nesse momento do filme? Puxa, eu não lembro, mas eu tava com 20 e poucos. Foi um bom, porque foi uma época que eu lembro que todo mundo queria fazer longas metragens, era a coisa mais, que o pessoal mais queria fazer, só que não tinham tantas opções. Hoje em dia tem bastante filme nacional, cada vez mais, apesar de alguns tropeços aí, cada vez mais se faz filmes nacionais. Na época não se fazia tanto, então eu queria muito fazer, todo mundo queria muito fazer, e eu acabei fazendo um que me alavancou assim de uma maneira muito boa. Que legal. E tem muito mais, a lista é enorme. Olha, tem 5 minutos, Sobre Papéis, A Mais Forte, Três Reis, Estação Rock. Você assiste todos os filmes depois que estão prontos? Eu imagino que sim, né? Eu tento assistir, sim. Por exemplo, o Bruno Surfistinha eu só assisti na Premiere, junto com todo mundo ali. Pra mim foi, que legal. Porque tem essa mudança. Às vezes edita-se uma cena, então corta uma cena, ou ela que estava no começo passa pro final. Às vezes um filme que você filmou 10 horas, tem que ter muito corte para finalizar com 1h40, 2 horas. Mas sempre uma surpresa agradável se você está tranquilo com o seu trabalho. Exatamente, eu sei muito disso, porque inclusive eu faço a edição dos vídeos que vão para o canal, com as entrevistas que acontecem aqui. Então eu pego um conteúdo, às vezes, de 2 horas e meia, para a gente conseguir chegar em 15 minutos, para chegar ali em 12 minutos, e mesmo assim as pessoas, hoje é tudo muito descartável, né? A pessoa quer assistir aquilo em 3 segundos, em 4 segundos e pronto. Muito legal estar aqui hoje com o Rodrigo Dourado. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. A gente vai de música, mas daqui a pouco tem muito mais, tá bom? Bora então. Vem aí, Taylor. James Taylor. Sobre cúmplices de um resgate. Às vezes, essas crianças que são menores de idade vão sempre acompanhadas. O SBT ele exige que tenha o acompanhamento de um maior responsável. E aí, por um acaso, ela estava ali e foi decidido que ela entraria. Eu sei, conheço bastante a Tereza, sei que ela vem da arte, mas você sabe se existiu alguma coisa? Olha, tá faltando essa aqui, vamos colocar a Tereza. Não foi tão improvisado. Eu lembro do dia, inclusive. Inclusive, eu era talvez o núcleo, eu e a minha tia, que era a Valéria Sândalo, que aliás ela é demais, a gente tinha muita participação, porque a gente migrava em todos os cenários, em todos os lugares, então tinha muita participação. E eu lembro do dia da Tereza. Surgiu um personagem, o processo é esse, né? O autor escreve, manda para a produção de elenco, o produtor de elenco encabeça ali e fala assim, diária sua, tem participação. E como ela estava sempre lá e o pessoal sabia que ela era da arte, que ela já tinha feito coisa na televisão, falou assim, vamos dar um personagem para ela, tinha tudo a ver, vamos dar um personagem para ela. Então, eu vi ela, inclusive, acho que contracenando com você ali na novela, no momento que você chega com o gatinho, né? Então, cara, eu tive a oportunidade de trabalhar com várias pessoas ali, porque as novelas do SBT são longas, então você fica vários meses gravando, às vezes você começa a gravar antes de estar no ar, e quando você acabou de gravar, ela continua no ar por um bom tempo. E às vezes esse respiro de gravar muitas externas, gravar com pessoas que não são do elenco, é bem legal. Vira e mexe, eu tô andando na rua, encontro alguém, eu fiz com você, eu fazia o cara que vendeu não sei o que no supermercado e tal. Eu falei, pode crer. Então eu conheci muita gente. E ela, a Tereza é um fenômeno. É muito legal isso do SBT, eu tive o prazer de conhecer o SBT, e realmente você vai ali de tarde, e você consegue ver onde tem os restaurantezinhos aqui, né? Aquele corredor, aí tem uma galera, aí tem pai, tem mãe, cara, é uma festa mesmo. Você sabia que eu vou lá até hoje, todas as terças-feiras, jogar bola, porque eu jogo no time da produção. Tem um campeonato interno, produção contra administração, contra RH, contra maquinário, e eu jogo até hoje lá. Sou o volante oficial do time da produção. Olha só, é volante oficial do time da produção do SBT. Pois não é nada, esquece tudo que eu falei, viu? O mais importante é isso. Vou pôr no meu currículo, no Wikipedia. Bora pra música, daqui a pouco eu tô de volta, hein? Tantas coisas sobre novela, Minha Nada Mole Vida, Negócios da China, tudo que o Rodrigo já fez, Rebelde, o que ele ganhou um prêmio. A gente acabou citando o prêmio, mas a gente não deu ênfase no prêmio.
Você ganhou um prêmio em 2012 com o trabalho de Rebelde, que é um trabalho que a gente estava comentando que mudou muito da sua carreira e acrescentou muita coisa legal. Que prêmio foi esse? ênfase, né? Isso. Eu ganhei alguns prêmios que você depois nem fica sabendo na hora, tinha muita na época enquete na internet, para saber, não sei o que, o personagem e tal. Esse prêmio que você está citando, que até ficou conhecido, foi o prêmio ênfase. E eu não lembro direito agora do meu discurso, mas eu estava pensando que eu deveria ter feito um discurso parecido com o Joaquin Phoenix, algo assim comovente, algo para mudar a humanidade. Mas na época eu lembro que o prêmio foi mais um uou, que bom. Eu tinha um carrinho na época que eu fazia Rebelde, porque a Record ficava um pouco afastada ali no REC 9, que ficava um pouco afastado, e toda vez que eu chegava para gravar, eu ganhava um ursinho de pelúcia. E meu carro era um carro comum para 5 lugares, e eu lembro que na metade da novela cabia apenas eu, porque era só um ursinho de pelúcia. Começou colocando no banco do lado, depois no banco de trás, porta-mala, de repente eu tinha um ursinho de pelúcia para dar e vender, poderia até fazer aquelas maquininhas de ursinho de pelúcia que todo mundo sai ganhando. E aí me conta uma coisa, desses ursinhos de pelúcia, você se desfez de todos eles? Na época eu morava no Rio, eu mudei de casa no Rio, e aí muitos deles eu acabei doando, assim. Tinha alguns repetidos, tinha alguns que estavam com meu nome, algo assim mais pontual, esses eu guardei. A maioria, nessas campanhas de agasalho, de doação, eu gosto muito de fazer girar essa energia, sabe? Eu não sou muito apegado aos bens materiais, e se eu tenho 10 moletons, eu pego e falo, quer saber? Vou trocar, 5 eu vou dar, e outros 5 eu vou vender. E de repente compro outros 2. Eu gosto de ficar girando essa energia, e o ursinho de pelúcia entrou nessa. De doar as coisas, eu acho muito legal isso. Inclusive, o Pedro Lucas, ele começou com uma campanha, ele lê o livro, e aí ele doa o livro. Que depois, a ideia é que você compra o livro, você lê o livro, você não vai querer ler o livro de novo. Agora, o mais engraçado eu gosto muito de ler. E aí eu comecei a fazer o mesmo movimento, só que eu dizia que era um empréstimo. E eu queria de volta, porque eu percebia que a pessoa colocava mais valor naquele livro. E aí ela ficava com aquela cobrança, aquela obrigatoriedade de me devolver o livro. Só que isso não acontece. E aí o que eu percebi também, que com o livro, é aí que eu quero entrar nessa pergunta, com o livro para mim foi muito complicado, porque eu acabei então emprestando, né, com aspas aí, muitos livros, muitos títulos que eu li para alguns amigos, e eles nunca voltaram, e às vezes eu quero compartilhar um livro com alguém sobre um assunto X, está na minha casa, e eu quero compartilhar aquele livro com alguém, eu não tenho o livro. Então eu já dei o livro já foi, já não sei onde está, já está emprestado e já está dado. Você costuma fazer isso também com os seus livros? Eu acho que é um excelente presente livro. Fica a dica aí para vocês, porque dar livro de presente é uma coisa que dificilmente, de duas uma, ou a pessoa vai acumular os livros, tem uma própria biblioteca, ou ela vai emprestar para outra pessoa, e isso vai continuar propagando aquela ideia, aquele conteúdo do livro. Eu gosto muito, faz uma dedicatória bonita e dá. Perto da minha casa tem uma ideia genial, numa rua tem uma geladeira antiga, velha, que em vez de ir para algum rio poluir, fizeram uma geladeiroteca. Então a geladeira está lá, vazia, você abre e dentro tem um monte de livros. É para você pegar, usar, ler e devolver. Me conta aí, a parte da sua formação nessa carreira. Você que veio para o Brasil pequeno, com quantos anos você tinha? Eu tinha 2 anos e pouco. Eu nasci na Argentina, meu pai é argentino, minha mãe é brasileira. Eles se casaram na Argentina e moraram lá por 5 anos. E eu nasci lá. E depois minha mãe ficou grávida de novo, da minha irmã, que é um ano mais nova. Gabi, um beijo para você aí. E ela nasceu no Brasil. Mas eu vou para lá todos os anos. Inclusive, semana passada eu estava no litoral aqui de São Paulo com a minha família. Meus tios, meus primos são todos argentinos, então a gente estava lá fazendo um churrasco vegano. Que legal. A família inteira é vegana? Não, só eu. Deve ser difícil, né? Participar ali de um churrasco e querer propagar a ideia do veganismo. É difícil, porque na verdade esses hábitos alimentares que a gente tem de comer carne não é uma coisa que a gente parou e pensou. A gente só está pensando no hábito do nosso pai, que nem foi uma opinião nossa. Então eu acho que o veganismo para mim serviu como uma grande liberdade. Eu faço o que eu de fato quero. Eu não tomo leite, eu não como a carne porque alguém me disse para comer. Eu como e faço o que eu faço porque eu pensei sobre.
Muitos dos meus familiares nem pensam nisso, vão no piloto automático, como muita gente no mundo vive hoje em dia no piloto automático, acorda porque tem que acordar, trabalha porque tem que trabalhar, e quando você já está mais velho e perdeu sua vida, que é tão preciosa. Né? Deixou de fazer o que você tem vontade. O que é mais legal dessa relação do veganismo, para mim, veja se faz algum sentido para você. Como é que você lida também com a relação do sal? Tem alguma diferença? Porque assim, o sal também, o nosso organismo ele não precisa do sal, né? Sim. Isso é científico. O sal, ele também é uma questão de automático, de uma falta de evolução nossa como ser humano, porque ele era utilizado só para preservar o alimento, né? Que não tinha geladeira, né? Exatamente. Não, é o que você falou, é uma questão, são hábitos que a gente vai passando de geração em geração que às vezes a gente nem para pensar sobre, né? A gente tem o hábito de evoluir em quase tudo, mas alguns costumes a gente não quer evoluir ainda. Então, o sal, por exemplo, eu não coloco açúcar em nada. Café ou suco, eu não utilizo açúcar. Isso não tem muito a ver com veganismo, mas também tem. Então, o sal funciona dessa maneira. Não é necessário salgar as coisas, mas as pessoas salgam porque é um hábito, é um costume, igual colocar o açúcar no café. E quando a gente vê, isso, a gente está vendo no piloto automático colocando para dentro substâncias que a gente não precisa, que são até nocivas para a gente. A relação do sal é uma memória, eu estava lendo uma matéria em algum lugar, que é uma memória primitiva. É uma falta de evolução, de fato, a relação do sal. Eu gosto muito da comida salgada. Eu tenho uma dificuldade muito grande com isso, mas eu tento sempre me policiar, porque senão você começa a comer, você vê que a dieta tem que ser uma coisa equilibrada. Eu li, inclusive, ontem uma coisa muito legal que me mandaram aqui, enquanro eu estava ao vivo, sobre preste atenção em tudo aquilo que você coloca para dentro, né? Tanto os seus pensamentos, né? Da forma que você vai agir, que você está colocando essa energia para dentro, e principalmente o que você come, né? Então, você está colocando para dentro do seu organismo, você tem que pensar o que isso está me fazendo, o que isso está me trazendo de bem ou o que isso está me trazendo de mal, né? Esses dias eu fiz um vídeo pro meu canal lá no YouTube, o Vegflix, e eu falei isso, você é o que você come, né? E aí eu falei, poxa, se eu sou o que eu como, eu escolho não comer uma comida que tem cérebro e sistema nervoso. Por isso que eu não como carne, coisas do tipo. Porque muitas pessoas falam assim, você é o que você come. E nisso tá conversando com você aqui, comendo qualquer coisa, enfiando pra dentro, porque tem que comer. O ato de comer é um ato saudável, gostoso. Tomar o café da manhã com a sua mulher, com o seu amigo, com o seu familiar, almoçar com o celular longe, são pequenos hábitos que são gostosos de fazer, assim. E a gente perde isso no cotidiano. E você acredita que isso muda absolutamente tudo, a forma de ver a vida, e tem uma felicidade, você vê que nas coisas pequenas é que a gente encontra mais felicidade. Quando a gente muda um ato, muda uma forma de fazer aquilo, você acredita que isso muda muito a sua vida, traz muito mais resultado, muito mais, você se encontra mais feliz, muitas das vezes, mantendo esse comportamento, assim, digamos, que fora da maioria das pessoas da população, pelo menos da população mundial, né? Pensar fora da caixinha. Fora da caixinha. Cara, por exemplo, você citou no começo, atleta. Eu comecei a correr não tem muito tempo. E meu pai sempre correu e eu olhava e falava, puxa vida, pra que ele corre? Corre de quem? Pra quê? Achava uma besteira. Hoje em dia não me vejo não correndo. Então, são coisas que você agrega para o seu cotidiano, para os seus hábitos, para o seu convívio, que você fala, como eu vivi sem isso? Sou vegano há mais de 5 anos, 6 anos e pouco. E eu penso, puxa vida, por que eu não fui antes, cara? Onde eu estava antes? Então, eu acho que se a gente tiver esse exercício que é cada vez mais raro, mais difícil, por exemplo, nós aqui estamos conversando, de repente a gente não viu que passou o tempo, já entrou na rádio. Às vezes a gente sai daqui e tem que ir para algum compromisso, e nesse meio tempo é o horário do almoço. A gente come qualquer coisa rapidamente. Se a gente vive nesse piloto automático, a gente deixa passar tanta coisa boa da vida. A gente não vive, né? Tem um filme, inclusive, que chama O Clique, né? Já assistiu com certeza. Maravilhoso. É bem isso, né? A gente vive do controle remoto. Você vive naquela... Você vai deixando passar, você não está enxergando, você não está olhando, né? Mas, voltando a falar da tua carreira, quando foi? Você me contou uma história muito legal que eu queria muito compartilhar. A gente tem aí só 6 minutinhos para fechar o programa. Então, eu queria só aquela história que você me contou, daquela situação do primeiro teste, que liga aquela coisa toda da câmera, da aprovação da mulher do Silvio ali em cena. Cara, porque é muito interessante que a nossa carreira,
é complicada de ator, né? No Brasil tem 210 milhões de habitantes, são 210 milhões de técnicos de futebol e especialistas em artes cênicas, né? Porque todo mundo é capaz de olhar uma novela e falar, esse é bom, esse é ruim, ou todo mundo fala, escalou mal, tinha que tirar o 7 e colocar o 9, todo mundo sabe. Então o Brasil é especialista nisso. E é uma cobrança muito grande. E fazer um teste, você nunca vai fazer um teste tão bem quanto você ensaia em casa. Você recebe um texto para o teste, você se prepara em casa, tá lindo, maravilhoso, sua mãe adorou. Agora vai fazer o teste no dia, com a televisão, com a câmera ligada, com o diretor ali te olhando, você vai gaguejar, vai errar, vai tropeçar, vai dar tudo errado. Mas o tudo errado pode ser muito bom. Foi o que aconteceu comigo nessa última novela que está no ar, Cúmplices de um Resgate, que a gente citou. Eu me preparei para o teste era genérico, todo mundo fazia o mesmo texto. Eu sempre fiz o galanzão, o cara lá que era o vilão, sabe? Os personagens clássicos. E aí eu fui, mais uma vez, preparado para isso. Só que no dia eu fiquei extremamente nervoso. Errei texto, tropecei, foi tudo completamente errado. E no final esse errado deu muito certo, porque eles olharam e viram em mim um alívio cômico ali. Falaram, poxa, esse cara é interessante, ele é engraçado. Vem fazer o Dinho, que é um personagem extremamente engraçado, caricato, difícil de fazer, que eu me vi capaz de fazer graças a um teste que, entre aspas, deu errado. Quando pode ser que muitas das vezes que dá errado, pode ser que seja uma oportunidade de dar certo. E aí depois tem agora uma dica de fato para a gente poder encerrar aqui. Tem alguma dica que você deixa para quem quer seguir na carreira, quem quer ir para os testes, quem quer buscar uma formação no Team Broadway, quem quer buscar a gente comentou aqui do Del Rey, do dono da Sagarana, que eu tive o prazer de fazer Sagarana por um tempo. Tem alguma dica onde começar essa carreira para quem está escutando a gente agora? A minha namorada, Monique, beijo, te amo, ela se formou no Team Broadway também. Ela canta, além de tudo. Ela é muito talentosa, faz de tudo bem e ainda canta. Para ela foi super bom. Eu acho que o principal é estude. Não interessa se vai ser música, se vai ser canto, se vai ser comédia, o que vai ser, clown, estude. Quanto mais você se preparar, melhor, porque a oportunidade vai surgir e se você estiver pronto para ela, melhor. E deixar que o que tiver que acontecer, aconteça, porque se você estiver preparado, estiver com estofo, embasamento, a oportunidade vai chegar e mesmo que dê alguma coisa de errado, vai acontecer o que tiver que acontecer. Então o que não podem tirar de você é o estudo. Se você estiver preparado, eu tenho certeza absoluta que o melhor que tiver que que seja na Team Broadway, que seja com o Sagarana, mas a primeira, assim, para ser bem direto para quem está ouvindo a gente agora, vou procurar o quê? Essa pessoa ela pode procurar direto a Team Broadway? Você acha que é uma boa? Você acha que procurar... Tem que saber mais ou menos qual é o foco. Se o foco é mais canto, dança, pode ser a Team Broadway. Por exemplo, eu dou aula de teatro para crianças no colégio, Objetivo lá no Tatuapé. Tenho vários alunos e tenho alunos ali que se destacam super e teoricamente, é um curso extracurricular ali na escola. Além disso, eu passo todo o meu conhecimento, eu me formei em artes cênicas e tudo, então eu passo o meu conhecimento para eles. Mas é aquela história, na minha sala tem 20 alunos, cada um vai captar aquela minha mensagem de uma maneira diferente. Então, o importante é estudar, independente do que for, e se conhecer. Se você percebe que você tem uma facilidade com comédia e você acha que seu timing é do stand-up, vamos para o stand-up. Agora, se você adora cantar no chuveiro, sua voz é linda, todo mundo se emociona, vai fazer um curso de teatro musical. Eu acho que, estudando, você vai estar preparado para o que vier. Bom, aproveitando para mandar um beijo para a Laura Lobo, que a gente comentou aqui, o Guilherme Lobo, para todo esse pessoal da Team Broadway, para todo o pessoal da Broadway, tá? Para todo o pessoal do teatro, que é isso que a gente gosta muito. Você, então, que quer conhecer mais um pouquinho aí, você responde, Dourado, todo mundo que te pergunta alguma coisa lá no Instagram, consegue? Consigo. Lá, @Rodrigo Dourado, sem U, D-O-R-A-D-O. Eu tenho respondido todo mundo, na medida do possível, mas às vezes não é instantâneo, não é um bate-papo, um chat ao vivo, mas eu respondo todo mundo porque eu recebo bastante pergunta do veganismo, que eu estou muito engajado no veganismo, estou correndo bastante provinhas de 10 km, 20 km, esporte, todas essas perguntas que estão surgindo bastante, eu tenho respondido, inclusive daqui a pouco estou indo para Campos do Jordão, experiência Vegflix, e lá eu vou responder ao vivo para os participantes várias perguntas.
E com certeza quero agradecer a participação do Rodrigo, principalmente por ter aceitado o meu convite. Uma pessoa que tem esse currículo todo, aceita sair da rotina dele, antes de ir para Campos do Jordão, para vir até aqui, fazer parte de 2 horinhas de um bate-papo ao vivo na rádio comigo, obrigado. Só posso agradecer. De nada, voltarei e quem sabe não vou fazer o curso aqui, porque eu achei bastante interessante a conversa que a gente teve nos bastidores sobre o curso aqui da rádio, Ciro, enfim. Estou interessado. Gente, obrigado pela atenção. Fico com você aí na segunda-feira às 10 da manhã. Tchau, tchau. Um beijo, Rick Venta. Pessoas de várias ONGs, como a Mercy for Animals, tem designers, tem ativistas, enfim, essa galera toda se reúne, alguns nem no Brasil estão, um no Canadá, outro na Europa, se reúne em Campos do Jordão, no Hotel Serra da Estrela, e lá a gente faz uma experiência veg. Então, várias pessoas compram o pacote, se hospedam no hotel, que é um hotel que veganizou. Então é bem legal que você toma um café da manhã vegano, almoço vegano, jantar vegano, conversa sobre veganismo, e também tem muita gente que não é vegana e que está lá para saber, para perguntar as perguntas mais básicas e mais necessárias para essa mudança, para esse despertar da consciência da galera. Legal, eu acho que falta muito incentivo, inclusive, nessa área, porque a pessoa que quer levar um estilo de vida como esse, às vezes encontra dificuldade. Eu quero fazer, você viu, faz tempo que eu não vejo o Rodrigo, ele viu aqui, eu estou muito gordo, né? Sério, estou falando de uma dieta. Mas até a pessoa que ela procura uma dieta, uma alimentação mais balanceada, uma alimentação com mais riqueza em nutrientes, de uma forma muito mais inteligente, inclusive, que eu vejo muito esse lado do veganismo, às vezes é caro, Rodrigo. Você acha que, você concorda comigo que existe dificuldade em acesso, às vezes, falta incentivo dessas para poder chegar até uma população mais carente? Eu acho essa pergunta maravilhosa, é uma das primeiras que eu escuto, se veganismo é caro, e a resposta é básica, é simples, não. Arroz e feijão é a comida mais vegana que pode existir e a mais barata que existe também. Então, arroz, feijão e alguma verdura escura, isso aí está perfeito, já está com proteínas e tudo mais. Que é outra coisa interessante, né? Se você come carne, come várias coisas, ninguém se preocupa com a sua proteína. É só dizer que virou vegetariano, vegano, todo mundo vira nutricionista e especialista em nutrição. Fala assim, e aí? E só proteína? Então, na real, o veganismo é extremamente barato. O veganismo tem o preço que você quer pagar. Se você quer ir num lugar gourmet, comer um hambúrguer gourmet de cogumelo, não sei da onde, vai ser realmente mais caro. Agora, come um arroz e feijão, que é super básico, super brasileiro, que é completamente vegano. Arroz, feijão, alface, um tomate, uma cenourinha. Perfeito, olha lá. Tô precisando. Você monta depois um cardápio para mim. Então... Na verdade, o veganismo é além da dieta, né? Tudo bem, a dieta faz parte porque você não consome nada de origem animal. Mas o veganismo é uma consciência em tudo, assim.